nossa região abriga muitos moradores que são artistas, muitos pintores, muitos músicos, muitos desenhistas. Hoje nós estamos tendo o prazer de ser recebidos aqui por uma querida moradora da região que tem um dom do desenho. E ela focou na observação e no desenho de aves nativas, aves locais. Viemos conhecê-la. Ela tem um projeto muito legal e é também um convite para a TV Brooklyn, aos moradores, aos seguidores, aos que admiram a arte, de contribuírem com esse projeto dela, que é um crowdfunding, ou seja, um fundo onde você contribui, porque ela tem um projeto que você vai conhecer para uma produção de um livro dessas aves aqui nativas, e que ela materializou neste livro. Um livro não é uma coisa barata de se fazer, cotizando com muitas pessoas que contribuem voluntariamente, qualquer valor, para a gente valorizar o trabalho dessa querida artista e de também documentar um personagem um tanto quanto desaparecido da nossa região, ou que a gente já não percebe mais. Por quê? Porque o barulho tomou conta de tudo e a gente pouco ouve os passarinhos, as aves aqui da nossa região. Nessa série sobre a perturbação do sossego, a presidente do Instituto Eu Amo Sampa, a Celina, quando fomos gravar, ela teve a felicidade de sugerir uma praça bem próximo da Roberto Marinho, e a gente conseguiu, durante as gravações, ouvir pássaros enquanto o trânsito da Roberto Marinho não estava tenso. E isso então é um registro de que passarinhos nós temos. Nossa querida entrevistada deu um passo a mais. Ela desenhou essas aves que ela ouviu, e essas aves estarão nesse livro que a gente convida você a contribuir. Vamos conversar com ela? Meu nome é June Lorraine Rodrigues Alves. Meus avós eram ingleses, meu pai era pernambucano e minha mãe paulista. Eu nasci no Rio de Janeiro e vim pequena para São Paulo. E eu vinha desde os 5 anos, quando eu vim para São Paulo, visitar meus avós nessa casa onde eu moro hoje. E era só rua de terra, não tinha quase casas nenhuma, e nem tinha tanta vegetação, tinha mais eucaliptos, tudo. Tanto que nessa casa que eu moro hoje em dia, meu pai, eu mesmo e meu avô plantamos a maioria das árvores. E meu pai plantou 2 araucárias, o macho e a fêmea, então... E a natureza foi sempre uma coisa que eu gostei muito, sempre fui muito ligada. Meu pai também era colecionador de borboletas, então eu sempre vivi nesse meio da natureza. Ia muito para uma fazenda de uma amiga minha, passava férias lá, então gostava de cavalo, boi, e foi onde eu comecei a me interessar pelas aves. E tinha a siriema que cantava, que eu adoro o canto dela, e hoje a minha ave predileta é a siriema. Foi uma das primeiras. Minha mãe me chamava de saracura, porque eu tinha a perna muito fina. Então, as aves estiveram sempre presentes na minha vida. Fora os aviões, que meu pai adorava, meus irmãos também, e eu já tive tios que foram para a Segunda Guerra, todos eram pilotos, tenho primos pilotos, então voar sempre fez parte da família. E aí, quando eu mudei para essa casa, comecei a observar que tinha muitas aves e que eu não conhecia todas. Conhecia as básicas, né? Sabiá, bem-te-vi, e as outras eu não conhecia e eu tinha interesse de saber. E aí fui pesquisar tivesse livros que falavam sobre as aves, eram pouquíssimos, desenhos ruins. E um dia, assistindo a televisão, eu ouvi uma pessoa chamada Luiz Fernando Figueiredo falando sobre aves, e era observador de aves. E tinha um grupo que observava, que você podia se afiliar e sair em campo e aprender mais. E aí eu entrei no CEL, que chama Centro de Estudos Ornitológicos, e comecei a sair com o pessoal. No começo, eu era a única mulher, então eu nem viajava muito, porque eu pegava quarto, que era para dividir e tudo. Mas depois começou a entrar mais mulheres e aí eu viajava muito. E comecei a conhecer todo o pessoal, fotógrafos de aves, e fui me interessando. E no CEL eu aprendi muito a identificar as aves. Quando eu me associei ao CEL, eu não tinha muitos livros de campo. Aí lançaram, tinha Aves do Campus, que é da USP,
que eu comprei. Tem as aves básicas, vamos dizer, de São Paulo, né? Mas que aparecem na USP. Certo. Comprei esse que me ajudou muito. São desenhos, não são fotos. Foi muito bom esse livro. Aí apareceu um guia de campo, que era As Aves do Brasil, com desenhos também, E, nossa, esse foi muito bom, que a gente levava sempre, que era um dos únicos que tinha. Depois começaram a aparecer outros, os fotógrafos começaram a fazer livros. Eu tenho todos os livros do Edson Endrigo, que é um que me ajudou também. E para eu pintar, desenhar as aves, eu pedia fotos emprestadas para os fotógrafos que eu conhecia, para ter autorização deles. Então, eu peguei muito do Edson, do Luiz Fernando do Céu, da Silvia Linhares, todos muito solícitos, sabe? Ah, não, pode, à vontade, não sei o quê. Então, eu copiei, os meus desenhos são cópias de algumas fotos. Certo. Tem fotos minhas também, que eu tirava com o celular, que para pintar dá. Isso. E foi assim que eu comecei. Daí, depois de um tempo, eu falei, vou pintar as aves que aparecem no Brooklyn. Na época, quando eu fiz o levantamento, que já faz tempo, tinha mais de 100 espécies no Brooklyn. Porque eu não fiz só no meu jardim. O livro chama Aves do Meu Jardim, mas eu percorri o bairro de manhã cedo. E também não era tão perigoso. Aí, com o tempo, eu fui pintando, levei bastante tempo para pintar, desenhar. Eu pinto com lápis de cor e arrumei uma professora super boa, Cristiana Gardim, que me ajudou muito e que me ajudou em todos os desenhos que eu fiz, tem a ajuda dela. E daí eu pensei, o que eu vou fazer com esses desenhos, depois que eu acabei de fazer os que eu achava melhor, que deu uns 70, acho que o livro tem 64, né, alguma coisa assim. Tá. Mas eu já pintei também aves de outros países. Eu pintei um cardeal, aquele vermelho, eu mandei para o meu primo no Canadá, e outras pessoas, pinta para mim não sei o quê, eu pintei também. Pintei a siriema, e pintei já peixe, eu tenho uma amiga que pediu. Isso tudo com muita ajuda da professora. Mas eu fui aprendendo, fui conseguindo fazer sozinho. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com esses desenhos? Vou enfiar na gaveta? Vou deixar de herança? Será que elas vão gostar, as minhas filhas? Então me veio a ideia de fazer um livro nas aves do meu jardim, as aves do Brooklyn Velho, enfim, aves do meu jardim. Tá. E o bairro do Brooklyn é um bairro assim muito arborizado. Já foi mais, porque agora por conta dos condomínios, tudo padronizado, plantas exóticas, quase não tem, eles não plantam árvores, a não ser na calçada. Então isso fez também que muitas das aves fossem embora, não frequentam mais. E tem do outro lado da avenida, da Vicente Hall, tem a Chácara Flora, que daí lá é muito bem preservado, né? Exatamente. Tem muitas árvores, então acho que eles vão daqui desse bairro para o bairro de lá, então fazem essa comunicação. Isso. E aí tem as aves surpresas, né? Os pássaros surpresas que eu não conheço, mas eu nunca pensei que eu fosse avistar aqui na minha casa. A gente estava comemorando, acho que era 30 anos do céu, e então eu fiz um bolo aqui no jardim, vieram todos aqui. Aí eu olho assim para a mangueira que eu tenho lá atrás, eu não acredito, tem lá um urutau. Eu nunca pensei que eu fosse ver um urutau na cidade de São Paulo, talvez num parque, assim. E aí o pessoal foi lá, tirou fotografia, era incrível. Ele ficou bem uns 4, 5 meses, não apareceu mais na mangueira, mas apareceu numa outra mangueira que eu tenho para de cá, no outro ano, e depois eu não vi mais, mas eu ouvi, que ele tem um canto muito sinistro, o canto do urutau. Ele chama também Mãe da Lua. E que cor é? Ele é camuflado, né, como se fosse um galho. Olha. E ele fica imóvel durante o dia, que você pensa que é uma extensão de algum da árvore, tronco, de um galho quebrado. E o filhote fica bem encostado na mãe e ele é todo branco, então parece um líquen, um musgo branco. E eles ficam parados assim, mas imóveis, você pode chegar perto, eles não se mexem. E daí eles saem à noite para caçar,
insetos Insetos. voadores, assim. Certo. Esse foi muito legal. Então foi um presente para a associação. Nossa, foi, né? A gente já tinha visto ele fora, nas viagens que a Sim, gente faz, né? tá. E, Mas ele veio eu, receber inclusive, vocês aqui. Eu tava, não foi Bem só no evento do Celso. bem no evento não, mas eu tinha visto ele antes. Não, isso foi depois. Na segunda vez que ele apareceu na outra mangueira, eu estava desenhando uma árvore com a minha professora. Ela olhou para fora, eu falei, nossa, olha, e era a segunda vez que ele aparecia. E outro também que vem só, que é da mesma família, não sei se estou falando certo, é o Tujur, que é outro também que fica camuflado, ele deita no galinho assim, todo escurinho, com branquinho, para se camuflar mesmo. Olha. E só sai no final da tarde, que ele sai voando e você reconhece pelo canto. Sim. E o outro foi os Tchê-Sang, não sei se conhece o Tchê-Sang. Não. Tchê-Sang é uma ave muito comum no litoral de São Paulo. Eu não sei até onde que ele vai, mas no litoral de São Paulo, Paraná, tudo, acho que ele aparece. Sim. Ele é todo vermelho, tem uma manchinha branca no bico, e ele chama Tchê-Sang porque ele é cor de sangue. Ele é um espetáculo. Esse apareceu uma vez só, mas eu resolvi desenhar ele porque eu estava deitada no sofá, com febre, passando mal, gripada, e eu olhei pro comedor, naquele tempo ainda tinha comedor. E eu vi uma coisa vermelha, daí quando eu fui ver era o Tchê-Sang. Eu falei, nossa, não acredito. E ele eu já tinha visto em São Paulo, no Parque Ecológico do Tietê. Sim. Eu levei uma vez um grupo de holandeses, que eles queriam ver patos, que por incrível, patos e marrecos, que eles vieram do Pantanal e viram pouco, por incrível que pareça. E lá tem muito. Sim. E apareceu, e lá tinha o Tchê-Sang. Tá. Então, coisas que mais... Os mais marcantes. Marcantes. Sim. Para, de alguma maneira... Documentar o que eu já tinha visto. E diz que na vida você tem que plantar uma árvore. Filhos? Filhos e escrever um livro. Então, pronto. Digamos assim, quando foi o start, assim, a senhora teve algum momento que justifica, que lembra, que vincula com a ideia do livro? As minhas filhas falavam muito, nossa mãe, o que você vai fazer com isso? É tão bonito. Todas as pessoas falavam, nossa, não acredito, o que você vai fazer? Sim. Eu não sei direito quando foi o start, mas eu acho que foi meio pelas minhas filhas, claro, faz um livro, vamos fazer um livro. Daí a ideia foi crescendo, né? Exato. E vamos ver se o livro sai, né, agora, né? Sai, né? E agora não é um livro guia de campo, sabe? E é um livro, assim, das aves que eu observei na minha casa, de como eu comecei a observar. E é um livro, assim, que eu tenho um carinho, sabe? Eu gostaria que todo mundo visse o trabalho que eu fiz, sabe? É um registro seu da sua admiração, né? Pelas aves, pelas né? aves, Então, tenho muitos amigos fotógrafos e biólogos que contribuíram para o livro, né? Vai ter um texto de um biólogo. Né? Tem um texto de um biólogo que é amigo meu, que chama Fábio Schunk. Ele mora em Interlagos, que é outro lugar que tem bastante, na represa, tudo. Ele me ajudou muito. Então, às vezes, quando eu tenho dúvida, até hoje, quando eu tenho dúvida de uma ave que eu vejo, um passarinho que eu vejo por aí, e que eu não reconheço, eu tiro uma foto com o celular e mando, e não só aves, não, cobra, sapo, porque eu gosto de tudo. Então... Meu nome é Amanda, eu tô ajudando a minha mãe a fazer o livro Aves do Meu Jardim, para a gente conseguir viabilizar a impressão do livro, né? A gente resolveu fazer uma campanha, tipo um crowdfunding, uma vaquinha online, né? Porque para fazer um livro bem feito, assim, a nossa ideia é ser um livro de arte mesmo, né? Os desenhos da minha mãe são muito bonitos, ela passou mais de 10 anos fazendo esse trabalho, né? 30 anos observando as aves no jardim dela, no bairro, 10 anos produzindo esses desenhos. A gente acha que merece uma impressão mesmo profissional, artística. A gente contratou uma designer que já fez, né, o design do livro, que a gente fez um Instagram, tem na campanha, você vê ali um livro, mas é um mock-up, né? Ele não existe fisicamente ainda, existe só digitalmente,
a ideia. E tudo isso custa um dinheiro que não é pouco. E então a gente fez essa campanha para conseguir arrecadar a verba para imprimir o livro. Minha mãe não vai receber nada com isso, é só para impressão mesmo, de 300 exemplares. E aí a campanha é pela Benfeitoria, que é uma plataforma de financiamento coletivo, né? Para entrar lá é benfeitoria.com/projeto/livro Aves do Meu Jardim. E aí quando você entra na Benfeitoria, você tem uma opção de doar por Pix rápido, que aí é uma doação, você doa o que você quiser. Pode ser R$5, R$10, R$30, quanto você quiser, R$1.000. Ou você vai num botão vermelho que chama apoiar. E aí, quando você clica em apoiar, você apoia financeiramente, mas recebe alguma recompensa, né? Que pode ser a compra do livro, uma pré-compra do livro, o valor é R$150 do livro, ou você tem outras recompensas mais baratas e mais caras. Por exemplo, você pode comprar um desenho original da minha mãe, um dos desenhos originais, que é R$600. Tem um combo, desenho original e livro. Ou você pode, por exemplo, com R$60, comprar 3 cartões postais com os desenhos dos pássaros, né? A gente também tem uma opção de a gente vai fazer um print assinado pela minha mãe, uma edição de 30, com um dos desenhos dos pássaros. Então tem várias ali combinações com valores diferentes para você apoiar e aí receber isso de volta, né? Que eu acho que é muito mais legal do que só doar. Mas é isso, a gente está em 45% do valor da campanha, tem mais 3 semanas de campanha, hoje é dia 7 de maio, então vai até o final de maio. E seria super legal viabilizar, apesar da minha mãe falar que não é um livro de campo, porque ele não é super científico, assim, mas o trabalho da minha mãe é minucioso. Ele foi feito com apoio de ornitólogos, biólogos, uma identificação a partir das fotos, vai ter nome científico das aves, o tamanho, né, em centímetros. Então, além de ser um livro bonito de se ter, um livro de arte para se ter na sua casa, você pode falar, nossa, que pássaro é esse que eu tô vendo na minha janela? E olhar ali no livro, talvez tenha, né? Porque são 64 espécies ali no livro. Ele acaba sendo um guia informal, né? Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre as aves. E o livro acaba sendo também um documento histórico, né? Desses últimos 30 anos da diversidade de pássaros que a gente já teve nesse pedaço de São Paulo, né? Que é o Brooklyn. E então eu acho que é um projeto que vale muito a pena, assim, que aconteça, né? Que se realize, e estamos nessa campanha para que isso aconteça. E registrando os nossos vizinhos, pássaros vizinhos, né? Porque todos eles estão aqui. Tem alguns, como minha mãe falou, que a gente já não enxerga, não vê, né? Com tanta frequência. Talvez porque tem um número maior dos macacos, né? Que entraram no bairro, que comem ovos. Então tem algumas espécies que talvez a gente não enxergue, se tornaram raras, não eram raras. E outras espécies que agora aparecem muito mais, que antes também não existiam, né? Não é uma coisa fixa. Então ele é um documento aí de 30 anos de observação, né? De pássaros que já apareceram e talvez não apareçam mais, e outros que começaram a aparecer, né? Ele é um registro dentro desse tempo histórico, assim, né, do bairro. E também valorizar mais uma artista aqui da nossa região. Sim, né? Porque realmente, os desenhos da minha mãe, assim, não é porque é minha mãe, mas eles são impecáveis. Depois você filma direitinho, que parece assim, você vê a pena, a penugem, os detalhes são muito incríveis, desenhos lindos mesmo, assim. Legal. Bem feitos. Ótimo. Então, aqui é onde eu trabalho, onde eu faço os meus desenhos. Mas E aí então já aqui já são alguns desenhos que eu fiz. Sim. Não sei se precisa pôr um outro atrás, fica melhor. Esse é o pica-pauzinho verde carijó. Esse tinha bastante, eu nunca mais eu vi. Esse aqui é o tchê preto. Esse é famoso. Tchê preto, a fêmea é marronzinha, ele aparece no verão. E tem um vermelhinho. Ele tem um detalhe. topetinho vermelho. E ele vem no comedouro. Eu via ele sempre lá no colégio
estadual, Sim, ali embaixo. da Joaquim Nabuco. Da Joaquim Nabuco. Esse é um sabiá, que é o sabiá do barranco, ou sabiá branco, Sei. que é o mais sem graça. Ele é meio feio, assim, e ele é muito comum. Esse aqui é a andorinha pequena da casa. Olha que graça. Essa voa sempre alto, em bando, come os insetos. Você vê ela pousada, é muito difícil. Esse aqui foi uma outra surpresa. Ouvi um canto diferente, quando eu fui procurar era o trincafé. Foi um dos últimos, acho que eu desenhei, Sim. que eu pintei. Esse aqui é a saíra amarela, ela frequenta bem o comedor. Uhum. A fêmea é verdinha, não é assim amarela e preta. Eu nunca mais eu vi também. Essa é a tiriba, e essa tem bastante também no bairro. Maritaca? Todo mundo chama periquito de maritaca. Na verdade não é. Generalizou, né? Esse é o periquito comum, que tem aí que voa de bando, faz bastante barulho, que chama periquito rico. É todo verdinho e pronto. Quer dizer, pra você ter uma ideia, o papagaio tem 35 centímetros. Esse que eu tô mostrando, esse aqui, o periquito rico, no livro vai ter o tamanho deles. Tamanho. É 24. Ah, bem menor. Nossa. E o que agora invadiu o bairro, que é o periquitão, que todo mundo chama de maritaca, tem 32. O barulhento. E esse come fio, entra no telhado, não sei o quê. E esse aqui é a maracana pequena, que é uma espécie de arara. Sei. Ela tem 35. Essa é uma ave que eu acho super bonitinha. Que coisa, olha que coisa. Ela é toda azulzinha e a fêmea é verde, clarinha, com topetinho azul. É o saí azul. E as pernas, tem de perna vermelha, tem de perna preta. Já é outra espécie. Esse aqui é o famoso tchê-sangue que eu falei. Sim. Ele é muito lindo. Que lindo, né? Esse é o pica-pau de banda branca. Sim. Esse tem bastante aqui também na região. Tem. Eu já filmei, meu filho já filmou perto de casa. Esse é o bem-te-vizinho, que tem um topetinho vermelho também. Que é muito parecido com o outro, só ele é menor. Esse é o bem-te-vi, que é parecido, chama Ney-Ney. Esse é o sabiá laranjeira, o outro sabiá una, é o sanhaço cinza, é o sabiá da praia, que chamam. O lugar predileto dele aqui no bairro é no McDonald's, porque sempre sobra comida para ele lá. Mas olha... E ele canta bastante. O prato principal é batatinha frita. O hambúrguer, o sabor que eu não sei qual. Mas ele tem muito lá. Que coisa! Eu não sabia que McDonald's atraía também passarinhos, não só crianças. Ferreirinho, ele fez um ninho, uma vez ele tem um ninho bem comprido assim. Sei. Fez aqui na minha casa, depois nunca mais eu vi. Esse é o beija-flor peito azul, esse é o quero-quero, que todo mundo conhece. Eu vou dizer, eu nunca vi ele pousado no bairro, porque ele gosta de gramadão, né? Áreas abertas. Isso, mas ele sobrevoa muito cantando, então eu resolvi pôr, e fora que eu gosto muito dele. Tem muito na hípica também. E eu sei que durante os jogos polo, na hípica, eles têm ninho no gramado. Eles com cuidado vão lá, tiram o ninho, põem de lado, separado. Quando acaba o jogo, eles põem de volta. E eles são bravos, né? Uma espécie de esporão aqui no galo. É mesmo? E que ele vem em cima de você e usa o esporão, pode machucar. Eu gosto muito. Se defende, né? Se defende. Esse é bem comum, é a alma de gato. Não sei se você já viu. Não, senhora. Então tem um rabo bem comprido, ele chama alma de gato porque ele pula assim, em silêncio, de galho em galho. Figuinha de rabo castanho, que eu já vi aqui, esse nunca mais eu vi também. Essa rolinha, que todo mundo conhece, que tem muito. Essa aqui é a garça, de vez em quando ainda vejo ele voando, que chama andorinhão. Ele gosta de fazer um ninho, que ele passa a vida toda voando. Ele só para procriar. Então ele faz um ninho, tem uma parede, ele faz o ninho assim, como se fosse uma concha. Sim. Então ele gosta de fazer dentro da chaminé. Sempre caía filhote do andorinhão. Aqui o beija-flor. Tesoura, que é o mais comum, né? Que aparece bastante. Esse aqui é outro que... é uma marreca, não tem lagoa aqui, nada, né? Deve ter, talvez, na Chácara Flora, não sei. Mas
ele sobrevoa quase que toda noite, vocalizando. Sim. É confundido com pato, né? Todo Porque mundo fala, todo o mundo- pato, é um pato, marreco, mas ele chama irerê, que é mais ou menos o que ele fala, irerê, irerê. Ele passa em bando sempre aqui. Eu acho que ele sai de algum lugar Tá. ou Final do dia? final do dia. Tá. E vai pra represa. Carcará, que todo mundo conhece. Esse virou até música. Antiga, né? O Céu tem um repertório, a gente tem uma lista de todas as músicas que falam em alguma ave. Que legal. Essa é uma, Que legal. Essa é a corujinha do mato, Sim. bem comum aqui. Tem muito aqui no Brooklyn. Ela é bem pequenininha. E não tem muito medo das pessoas, não. Não, ela deixa aproximar bem. É. Aqui é o papagaio verdadeiro, esse que voa de Sim. bando. E antigamente não tinha. Logo que eu mudei pra cá, não tinha papagaio. Eu tenho uma filmagem com 40, que eu fumei 40 sobrevoando. Sim, Aí esparramou, não Que sei. coisa maravilha. Esse é o pica-pau João Velho, hoje pica-pau de cabeça amarela, bem comum. Ele aqui e a fêmea é cinza. O João de Barro, que também tem no McDonald's e tem na escola lá. Essa é a ararinha, esse é o pica-pau branco, esse é mais raro. Esse eu já ouvi vocalizando aqui na minha casa e várias vezes. Esse é o pica-pauzinho, bem pequenininho. Esse é a curruíra, pequenininha, uma vocalização forte, bonita, que eu também gosto muito. Ela gosta de fazer o ninho dentro de casinhas. Se puser casinhas, ela faz. Esse é o famoso pardal. Esse aqui é um bem-te-vi rajado. Olha que desenho maravilhoso. Mas ele já foi embora, ele só veio no verão. Esse é o sanhaço do coqueiro, que é verde. Essa é a asa branca, que também tem música. Esse é o gavião de coleira, pintacilgo, que eu já vi também aqui. Bico de lá. Ele voa em bandos e gosta de comer sementes de capim, essas coisas. Sim. Como que tá acabando, né? Quase não tem. Ele também faz muito tempo que eu não vejo. Gavião carijó, bem comum, né? Que você escuta ele voando alto. Isso. O urubu, Espantando todo mundo. o urubu que eu adoro, que faz um serviço ótimo para nós, né? Come as carniças, tudo. E ele é um orientador de planador. De planador, nossa. Se fosse escolher uma ave, eu queria ser um urubu, porque, nossa, ele plana lá em cima, é uma delícia. Ele vai sentindo as ondas de calor e vai. Eu já voei bastante de planador. Eu também, por isso que eu queria ser um urubu. Onde a senhora voou? Jundiaí? Jundiaí. Não, eu também. Mas eu voei 2 vezes só com um amigo meu. Que legal, olha que coincidência. Que é o pitiguari, que tem muito. Hoje mesmo eu vi uns 2. Só que ele é muito difícil de ver, porque ele fica no alto. Sim. Mas ele tem uma vocalização muito forte, que todo mundo pergunta, quem é um passarinho que canta forte, não sei o que, eu já sei, pitiguari. Até parece, pitiguari, tem que forçar um pouco. Eu tenho ele ali também, ó, pintado em acrílico. Tá. Olha. Isso é enferrujado, saí canário, que sumiu também, tinha muito. Esse é o tal do periquitão, esse é o famoso urutau. E fica parado durante o dia. Se camufla com... com galho, verdade. Com galho. O tucano, vamos falar do tucano. Tucano de bico verde, que eu tenho uma filmagem dele, um casal aqui no meu jardim. E ele, todo mundo já viu ele aqui no grupo. Essa aqui é a voante também, música, né, famoso. Esse vem comer alpístino aqui. E esse é o tuju, que também fica deitado assim e se camufla bem. Se camufla totalmente ali. Ele já foi embora, porque senão ele vem ao fim da tarde ele já começava a vocalizar e voar. Esse é a coruja orelhuda, que eu também já fotografei ela e o filhote. Sim. E ela tem uma vocalização normal de coruja, assim. Mas tem uma que parece um latido de cachorro, sabe? Muito forte, assim. Sim. Que eu precisei mandar a vocalização para um amigo meu, biólogo, para identificar. E esse é o famoso jacu que apareceu. Eu resolvi desenhar ele, porque uma ave de mato, né? Sim. Ele deve ter fugido de algum lugar. Tem sempre palestras. Um dia tinha palestra desse Hélio Camargo. E ele e essa Elizabeth Hoffman, que ainda existe, é viva ainda, resolveram fazer aves no campo, da USP. Você conhece as aves que voam na nossa região?
Você sabe quantas espécies de aves diferentes estão próximas das nossas casas? A dona Júnior Rodrigues Alves estuda, observa, registrou e usou um dos seus muitos dons, a pintura, para documentar todas as aves que são nossas vizinhas no Brooklyn e na nossa região. Agora, para publicar o livro com os desenhos de todas as aves que habitam o Brooklyn região, a dona Juni está promovendo uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para a impressão de 350 livros.